Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. O assunto de hoje no final vou querer que vocês elogiem, porque o assunto de hoje é elogio. Eu recebo muito lá nas redes sociais, aproveito e convido você para seguir, @chefinha. Muita gente que questiona, ai chefinha, meu chefe nunca elogia o meu trabalho. Eu fiz tão bonitinho, não falaram nada. Poxa, fiquei chateada, eu esperava uma palavra de incentivo em relação ao meu desempenho. Então hoje a gente vai falar tudo sobre elogios, quando eles deveriam acontecer e principalmente uma provocação no final. Será que eles deveriam mesmo acontecer toda vez? Então vem comigo. Então assim, vamos pensar sobre o elogio, né? O que é um elogio? Básico. Elogio é quando alguém fala alguma coisa boa sobre algo que você fez. Então, de acordo com uma pesquisa que eu trouxe aqui, né? 79% dos funcionários preferem se manter no emprego onde se sentem valorizados, ou seja, eles são elogiados, mesmo que isso signifique menos salário. Vocês imaginam? Então, esses dados que são da Achievers Workforce Institute de 2023 mostra que o elogio para muita gente é realmente um reforçador positivo das atividades, né? E quais são os benefícios do elogio, então? Primeira coisa, ele aumenta a autoestima de quem está recebendo. Sem dúvida, a pessoa se sente feliz e contente. Isso também é um bom indicador de que ela está no caminho certo. Que se ela está fazendo certo e a pessoa está elogiando, continue fazendo isso. Então, reforça alguns comportamentos e entregas. E a pessoa tem maior motivação intrínseca, ou seja, aquela motivação que vem de dentro dela para seguir fazendo o caminho dela. Então, uma beleza, né? Todo mundo sabe que é bom, tem benefícios, mas por que será então que o seu chefinho ou a sua chefinha não te elogia? Então, vou discutir alguns possíveis motivos dessa falta, né, de tato social para te elogiar. Primeiro pode ser uma questão cultural mesmo. Pode ser que naquela empresa o elogio não seja uma prática comum. Pode ser que a sua gestão tenha aquela coisa assim de tipo, não, se elogiar muito ela vai começar a entregar menos. Melhor não elogiar não, porque se elogiar muito estraga. Pode ser ainda que o seu pobre chefinho ou chefinha, pobrezinho, pobrezinha, não tenha prática de elogiar. De repente ninguém nem elogiou eles. Vocês sabem que na psicologia e na vida, a gente acaba fazendo aquilo que a gente é ensinado a fazer, né? Então, às vezes a pessoa não elogia você, porque nunca ninguém a elogiou. Olha que triste. Dá até vontade aqui de chorar pelo seu chefinho e chefinha, né? Eles não sabem elogiar às vezes. E também pode ser que diante de tanta pressão, eles não consigam tempo para fazer isso ou realmente reconheçam que aquilo está sendo a mais. E isso é importante, querida equipe. Uma pausa aqui para vocês entenderem. Você não vai ser elogiado toda vez que fizer seu trabalho. Se você fizer o seu trabalho da forma certa, mas aquilo que você tem que fazer, isso é sua obrigação. Não é elogio. Então a gente tem que destacar isso, porque às vezes você está querendo um elogio demais para algo que é de fato aquilo que é a sua entrega esperada. Então, cabe aqui uma reflexão e a gente vai entrar num tópico legal agora. Por que você precisa dessa validação toda vez da sua gestão para fazer o seu trabalho? Um assunto que não é aqui para a chefinha, de repente é para sua terapeuta. Para o seu terapeuta, mas avalie por que você precisa tanto dessa validação do seu gestor e gestora para fazer o seu trabalho, hein? Sabe por que eu tô falando isso? Porque agora que eu sou mãe, né? Tenho minha filha, maravilhosa Alice, de 6 aninhos, eu fui, claro, estudar um pouquinho de como ser uma boa mãe, né? Entender as bases psicológicas e educacionais para criar um outro ser humano. E existe um capítulo, né, em muitos livros que são específicos sobre elogios para crianças. E eu vou falar a forma que a gente elogia uma criança, porque isso pode servir para você que de repente tem uma criança em sua vida, mas também para você entender como às vezes falo nós no plural, porque eu também, fomos criados esperando o elogio do outro. Então olha só, hoje em dia, né, como são as recomendações para você criar uma criança que tenha uma boa base de elogios, mas não dependa da validação sempre do outro para conseguir ser feliz. Olha isso. Quando você elogia uma criança, só para vocês aprenderem aqui, você foca no esforço e não no resultado. Então você não vai falar assim,
olha como você fez isso aqui bonitinho, muito bem. Não, você vai falar, olha, você se esforçou. Você tem que ficar orgulhoso do que você fez. Hoje em dia, né, de acordo com o que a gente estuda aí, dentro das bases psicológicas da educação infantil, você não fica falando que a criança é espetacular e que ela é maravilhosa e batendo palminha pra ela toda hora. Você coloca muito mais o esforço dela, que ela gastou naquela situação, e com isso reforça que ela foi muito bem para ela se sentir bem com ela mesma. Também, bem importante. Bem importante. O elogio tem que ser específico. Não é toda hora falar, olha, muito bem, hein? Muito bem, hein? Olha só. Por quê? Porque se você fica constantemente elogiando uma criança, tudo que ela fizer, ela vai olhar para você esperando um elogio. E isso é ruim pro seu psicológico. Você não precisa toda hora ser elogiado para se dar bem na vida. Não deveria ser assim. Outra coisa que a gente não faz quando elogia crianças e adultos é comparar. Ah, você foi muito melhor que fulano naquela atividade. Nossa, você correu melhor que seu amigo, hein? Você desenha melhor que a sua colega, hein? Por quê? Porque isso não é saudável, né? Isso cria no futuro ambientes tóxicos onde a criança só é feliz se ela for melhor que o outro. E ela não vai ser melhor que o outro, ela vai ser diferente do outro. Isso que é importante. Então você, ao invés de falar do elogio comparativo, você novamente traz o esforço da criança, evitando as comparações. E por último, quando a gente também tem crianças, a gente faz elogios muito disfarçados de incentivo. Principalmente quando a criança erra, né? Então, a criança está sempre aprendendo. Então, você elogia, fala, olha só, você quase conseguiu, hein? Você está indo no caminho certo. Então, continue que você vai chegar lá. E isso é muito interessante. Eu quis trazer essa dinâmica infantil para você entender que o excesso de necessidade de elogio identifica um probleminha. Um probleminha que, de repente, não é na sua gestão, não é na empresa, mas, de repente, é com você que, assim como eu, cresceu num mundo onde a gente tinha menos acesso às informações e, de repente, você foi extremamente elogiado. Você só consegue se motivar se tiver essa validação externa, como eu disse antes. Então, de acordo com tudo que eu falei, quando é que você vai ser, de fato, elogiado no seu trabalho? Quando você exceder expectativas. Você não vai ser elogiado no seu dia a dia, entregou o seu relatório todo mês. A não ser que o seu relatório esteja acima da média, tenha sido entregue antes, tenha um capítulo a mais de algo que você pesquisou e deu de sugestão para sua gestão em relação a um assunto novo. Elogio. Se não foi dessa forma, vida normal. Você está fazendo aquilo que é esperado. E aqui eu já aproveito para falar, gestores, gestoras, elogiem. O elogio faz bem para a autoestima. Pega aquele momento onde você vê que uma pessoa fez além do esperado e dê um reforço positivo sobre aquilo. Diga que você gostou, porque a pessoa vai continuar fazendo. De vez em quando, não precisa ser sempre, né? Mas isso realmente faz diferença na performance da pessoa. Isso pode ser o diferenciador entre uma pessoa que sempre faz algo normal e alguém que começa a destacar só por conta do elogio que você dá. Então, pra gente indo pro final da nossa conversa sobre elogio, eu espero que você tenha gostado do assunto, eu vou trazer uma provocação. Inclusive, eu já fiz um post sobre isso nas redes sociais, né? Segue lá, @oichefinha. O assunto é o seguinte, olha só para você refletir. Os novatos buscam um elogio, porque eles precisam, assim, do reforço positivo, de uma motivação para continuar seguindo e fazendo o seu trabalho. As pessoas mais experientes ou veteranas buscam a crítica, porque é através de descobrir aquilo que elas não são tão boas, que elas conseguem aprimorar e serem melhores. Olha que provocação, hein? Então, olha só, se de repente você busca elogio em excesso, para a sua gestão, isso pode ser considerado como um sinal de imaturidade. Porque se você fosse mais experiente, você ia chegar e ia pedir um feedback sobre o que você fez errado. Ia perguntar mais diretamente, você gostou do meu resultado? Por que você não gostou do que eu entreguei aqui? Ia procurar muito mais a questão de melhorar do que só ficar ali bajulando e, né, adulando. Ai, que bonitinha, fez bonitinho. Entendeu? Então, pense sobre isso, porque aqui a gente entra muito nos exemplos dos atletas. Como um atleta, né, que luta, joga muito bem, se torna excepcional. Através de entender quais são os pequenos defeitos da pessoa naquele momento do treino. Não é pelo elogio.
Não é só, olha, você fez ao invés de 10 segundos, 9. Não. O treinador, o coach vai estar fora ali da água explicando pra ele, olha, você deu uma abraçada errada. Na próxima abraçada você faz assim ao invés de fazer assim. Tô só inventando, tá? É isso. É alguém olhando constantemente o que você tá fazendo de errado pra você ser melhor. E não apenas elogiando quando você faz certo. Porque, como eu sempre digo, falei já em episódios anteriores, dar feedback é incômodo. Procurar os erros é muito mais vantajoso do que ficar só reforçando aquilo que a gente faz bem. Beleza? Gostaram do assunto? Espero que vocês tenham absorvido um pouco do conhecimento sobre elogio. Me conta nos comentários se o seu chefinho ou chefinha te elogiam muito ou pouco. E espero você na próxima semana com outros assuntos bem legais. Até mais!